Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui falando com vocês mais uma vez para a turma do terceiro ano da Educação para Jovens e Adultos do Colégio Olímpicos, aqui em Novo Repartimento. Que prazer poder conversar com vocês um pouquinho hoje para mais uma aula. Hoje que é dia 10/6, essa aula vai ser ministrada no dia 10/6 de 2020. Obrigada pela companhia de vocês. Espero que estejam todos bem. Bora começar a nossa aula de hoje? Vamos falar de literatura. A última aula também foi de literatura, nós falamos sobre modernismo, mas eu gostaria de encerrar esse conteúdo de literatura com vocês, ainda mais que o tema de hoje é um tema muito tranquilo, um tema muito fácil e que está muito mais perto da gente. Vamos falar assim de questão de tempo. A gente vai falar sobre a literatura, vamos falar assim do nosso tempo, né? A literatura de hoje, o que vem sendo escrito, quais são as características dessa tendência atual da literatura. Então, vamos começar a pensar o seguinte: até mais ou menos em 1970, finalzinho da década de 1960, a literatura brasileira era muito voltada para questões mais políticas. Era uma literatura que tinha, né, a gente disse até no modernismo, que era uma literatura engajada, que era uma literatura que era ativa, ela estava voltada para os anseios da sociedade, para as questões políticas, para aquilo que realmente dificultava a vida do povo, daquilo que precisava ser falado. A gente tinha essa literatura, né, mais voltada para essas questões políticas no nosso país. São as questões mais sociais, né? Não só as questões sociais, vamos falar assim, né? Desigualdade, pobreza e outras questões, mas também um acontecimento social dessa sociedade. Então a gente tem a literatura focada muito nisso, nos acontecimentos sociais de forma geral, as mazelas, muitas vezes as mazelas, né, as tristezas da nossa sociedade e uma questão política muito forte na nossa literatura. Essa literatura era voltada justamente, né, voltada para essas questões. Só que aí as coisas começam a mudar porque o nosso país passou por uma transformação política muito grande. Nós passamos por uma ditadura militar, período da ditadura militar, e imagina período em que os militares estão no poder, uma repressão maior à liberdade de expressão, nem tudo era possível de ser falado, as questões estavam aí, mas não podiam ser, não podia tocar o dedo na ferida, tinha que fingir que o mundo estava perfeito, na mais perfeita ordem, maravilhoso, lindo, sendo que as coisas não estavam. Justamente por isso, né, por essa cerceamento da liberdade, ou seja, quando eu não podia falar tudo aquilo que eu não queria, a nossa literatura também mudou, né? Ela também teve que passar por alguns processos. Com essa tomada dos militares no poder, quando eles chegaram ao poder, acho que em 1964, até uma redemocratização do nosso país, que aconteceu muito tempo depois, lá em 1985. Durante esse período aí, né, muita coisa não podia ser dita, muita coisa não podia ser mostrada. A arte é uma forma de expressão do sentimento, é uma forma de liberdade. E o que não se podia ter era liberdade. Os militares, né, cerceavam muito isso, e somente o lado que favorecia o pensamento de quem estava no poder é que podia ser expresso. E como é que fica, né, a arte nessa questão toda? A arte ela teve que se reinventar, achar novas formas de falar, né? Principalmente se fosse nas entrelinhas. Então a gente tem nesse período uma mudança total na forma de escrever. Saiu aquela pegada da literatura muito engajada que falava ativamente, politicamente, e entra uma literatura mais diferente. Ela tem como característica ser mais voltada para o indivíduo, para o ser humano mesmo. Na apostila de vocês, está na página 54, estou olhando aqui na apostila,
você pode observar muito disso, né? Fala-se aqui que na literatura, né, desde lá da década de 1970, no Brasil, é, muito se distanciou daquela característica de literatura. O que vem, né, o que vem muito à tona são novas formas de escrever, como, por exemplo, romance e reportagem, o conto notícia e os depoimentos e denúncias. Essas preferências como, né, resposta aí à impossibilidade da livre expressão artística. Ou seja, os artistas não tinham a liberdade de escrever aquilo que eles gostariam de escrever e por isso mesmo acharam um novo estilo de escrever e muitas vezes dizer aquilo que eles queriam dizer, só que de uma forma diferente, num estilo mais diferente. Alguns artistas até, alguns escritores até decidiram escrever assim para preservar mesmo as suas vidas, afinal de contas a ditadura fez vítimas fatais no nosso país. Muita gente acha que a ditadura foi um período de glórias do país e, sinceramente, para todo canto que se olha, é muito difícil ver glórias. Afinal de contas, é um período em que a liberdade era restrita, a gente não tem muito dado, porque quem estava no poder não quis que esses dados fossem divulgados. O nosso país era corrupto da mesma forma, o nosso país sofreu quase que um milagre econômico, mas a que custo que tudo isso aconteceu? Afinal de contas, acho que tirar direitos e dar migalhas não é um bom período, e foi isso que aconteceu na nossa ditadura militar. Tirou-se muitos poderes, a população não tinha poder e dava algo só para calar a boca da população, e aí ficava assim, né? Uns ganhando altamente, tendo o poder nas suas mãos, e o povo, como sempre, perdendo. E na ditadura militar brasileira, perdendo ainda mais. Mas vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Então, dentro, né, desse campo de cerceamento de expressão, afinal de contas, você não podia dizer tudo que você gostaria, você não podia nem reclamar do governo. Hoje as pessoas vão para o Facebook, para o Instagram e para outras redes sociais e até no YouTube e reclamam do governo, isso e aquilo. Na época da ditadura, você não podia nem reclamar de nada, então fica por aí. Vamos lá. Então, voltando aqui, né, a literatura dessa década aí de 1970 caracterizou-se pelo desvio estilístico, com narrativas mais centradas no indivíduo, ou seja, na pessoa única, nas biografias ou ainda em documentários. É a fase da literatura verdade. Quando eu digo nessas focadas no indivíduo, nessas biografias, contar a história, contar os acontecimentos, e é muito o que acontece também no documentário, afinal de contas você vai gravar uma história, narrar aquela história, documentar aquela história com imagens e sons. E é isso, né? A literatura da década de 1970 ficou muito focada nisso, né? Da literatura verdade, que tinha como princípio a notícia, o acontecimento mesmo. Então vamos lá, vamos falar primeiro dos tipos de produção dessa época da literatura brasileira. Primeiro de tudo são as biografias, né? Biografias dessa época intituladas aí voltadas para o eu, né? Afinal de contas, as biografias ou autobiografias, biografia é quando alguém escreve sobre uma determinada pessoa e autobiografia, vamos lá, é como eu, né, ditasse a minha história para alguém escrever, ou então eu mesma escrevesse a minha história. No quesito biografia, a pessoa pode, inclusive, entrevistar a pessoa que ela está escrevendo, ou então ela pode pesquisar a vida daquela pessoa e escrever. Já na autobiografia, ou é isso, a pessoa escreve ou ela contrata alguém para escrever aquela história dela e conta apenas os pontos de vista que ela quer contar. Então a gente tem, e quando, né, se fala da vida de uma pessoa, está muito focado em quê? No indivíduo. E é característica dessa produção brasileira da década de 1970, essa característica muito forte de contar o quê? O individualismo,
o eu. Então, nada melhor do que as biografias para contarem essas histórias muito focadas no indivíduo, contar a vida de uma pessoa. E foi um gênero que fez muito sucesso. Ainda hoje há muitas biografias e autobiografias que fazem um sucesso ou então causam um rebuliço na nossa sociedade. Eu acho que lá para 2007, 2008, não lembro agora, devia ter pesquisado, mas não lembro. Houve uma biografia não autorizada do Roberto Carlos. Isso deu um bafafá imenso, envolveu imprensa, envolveu justiça. Afinal de contas, o Roberto Carlos não autorizou que essa biografia fosse publicada e ela acabou vazando e muito. Ele colocou na justiça e foi uma revolução. Afinal de contas, ele não tinha autorizado a pessoa a escrever nem publicar, e com isso ele, né, o livro foi retirado de circulação e deu um quiprocó danado. Afinal de contas, tinham histórias lá que ele não gostaria de serem contadas, né, para que todo mundo soubesse. Ele acreditava que a biografia não tinha feito jus à história real dele, então, por isso mesmo, esse livro, né, não faz parte da nossa literatura, afinal de contas, ele foi alvo de um processo. E não só com ele, aconteceram também em outros casos, artistas que não autorizaram suas biografias por acharem que não foram fiéis às histórias ou por outras situações, mas isso acontece, afinal de contas está voltada a contar, né, específico da pessoa, a vida dela. A gente tem o realismo mágico também, dentro dessa característica. Esse realismo mágico, segundo a apostila de vocês, são narrativas alegóricas, procurando driblar a censura. O mágico, o fantástico, oferecem pouca margem à popularidade. As metáforas apresentam pistas claras da sua decodificação. Ou seja, já que era um período de censura, eu não podia dizer tudo aquilo que eu gostaria de dizer, os poetas tinham que achar uma forma de contar aquilo, de contar aquela história, de fazer aquela, às vezes até mesmo uma crítica, só que não podia ser de forma muito clara. Então era o quê? Era na entrelinha, usava-se uma metáfora, né? Contava uma historinha e por aí ia, para que né, assim, o entendimento, a moral da história ficasse por conta da imaginação de quem estivesse lendo, da construção de quem estivesse lendo e não explícito, porque se tivesse escrito ali a moral da história muito claramente, não passaria na censura. Então, por isso mesmo. Eita, meu cabelo ficou pior. Então, por isso mesmo, os escritores da época se valeram dessa característica, que é o realismo mágico, que era dizer sem dizer propriamente, que era colocar ali meio que nas entrelinhas e fazer com que as pessoas, né, interpretassem, tirassem suas conclusões a partir do que estava dito ali. Tentando consertar meu cabelo, gente, mas tá ficando pior, vou amarrar de novo. Então vamos lá. A gente tem aqui também, junto com esse contexto todo, o romance-reportagem. O que é esse romance-reportagem? Esse romance-reportagem é justamente... Lembra que eu falei com vocês que era muito voltado para essa questão, né, do que acontece, do fato? Então, um romance-reportagem ou conto-notícia é um modelo de ficção dentro em que esse modelo de ficção é justamente voltado para o jornalismo e suas pautas e seus acontecimentos, né, dentro do jornal, e que dentro desse jornal, o que acontece? Qual é o papel do jornal? Qual é o papel da imprensa? Qual é o papel do jornalismo? É informar. E esse conto, notícia e romance, reportagem e notícia são algo muito voltadas, né, dentro para o gênero jornalístico. E é isso que acontece com essa literatura. É uma literatura que usa, né, dessas formas, uma literatura mais voltada para a informação dentro desse contexto, lembrando que tinha que driblar, né, toda essa característica de censura da época da ditadura militar. Então, nessa década de 1980, surgem obras com uma forma bem diferente
das produções da década de 1970, né, voltadas lá para a biografia e voltadas para o eu, né? E tem o quê? Esse caráter mais informativo, né? E ela vai, de certa forma, também vai voltando para ela vai se afastando, né, dessa característica de biografias, de voltada para o indivíduo, de voltada apenas para informar, ela vai voltando para a característica original da literatura. Então, acho que ficou meio confuso, vou voltar aqui rapidinho. A literatura até 1970, né, na década de 1970, tem essas características. A característica desse realismo mágico, de fugir, de dizer nas entrelinhas, dessas biografias que é voltada mais para o eu, e desse romance-reportagem, que é mais focado em informar. Né? Essa é a característica da década de 1970. Já na década de 1980, surgem obras com comportamento bem diferente da década de 1970. Elas se afastam aí desse contexto muito voltado para o indivíduo e para a realidade, para os acontecimentos, para o informativo, e ela vai se aproximando mesmo do caráter artístico da literatura e não puramente informativo, como era a literatura de 1970. Afinal de contas, se eu quero informar algo e digo nas entrelinhas, não é um caráter muito artístico. Eu uso dessa característica artística, mas não é puramente artístico. Eu estou informando algo, estou dando um direcionamento. Se eu tenho romance, reportagem e conto notícia, estão voltados para fatos e para informações. Documentários também, biografias também são informações. Então, eu tenho uma literatura informativa. Já na década de 1980, eu tenho uma literatura que se aproxima mais do caráter de literatura mesmo. Ela costuma tratar o real de forma mais artística, de forma mais diferente, me permite até mesmo abordar sentimentos, emoções, coisas que não existiam dentro daquela literatura da década de 1970. E junto disso aí, são aproveitados recursos né, de participação, aí acontecem como, por exemplo, vem para a literatura romance policial e outras características que aproveita-se para fazer com que a literatura ganhe realmente esse caráter, né, de diversão, de reflexão. Essa literatura da década de 1980, ela parte mais para isso. Então, a gente tem aí principalmente nesse período, as paródias. O que são as paródias? É escrever uma história nova a partir de uma já existente, né? A gente vai aproveitar a estrutura e vai dizer algo novo. Então, a gente tem essa literatura da década de 1980, ela não aborda o retrato da realidade, mas um jogo com a própria literatura, as formas, né, de serem reconstruídas essas histórias, e tem uma pegada de uma maneira mais irônica e mais alegre do que a literatura de 1970. Dentro desse contexto todo, destacam-se o Rubem Fonseca, o Caio Fernandes Abreu, Silviano Santiago, o Dalton Trevisan e outros nomes dessa literatura. Então, eu tenho aqui uma literatura da década de 1980, mais alegre, mais irônica e mais perto do caráter real da literatura, que é fazer com que o homem se comova, o homem reflita, o homem se emocione, né? Despertar a alma. Essa é a característica da década de 1980. Só que aí também vão surgindo gêneros indefinidos, ou então que a gente pode chamar quase que mistos, porque eles vão misturar essa característica da reportagem, lembrando que reportagem é o fato, né, é o acontecido, é o informar, eles vão misturar justamente reportagem e ficção. Uma coisa que eu esqueci de dizer lá atrás é que quando eu tenho fato
eu tenho reportagem e notícia, não tem como entrar a ficção. O que é a ficção? É a imaginação, é uma história que não aconteceu e eu vou criando fatos ali dentro, né? É uma história que eu posso pegar uma história real e inventar personagem, inventar uma história dentro de um fato que aconteceu, né? Isso é que seria o misto, é pegar um fato e criar uma história a partir dele. Antes, na década de 1970, isso não existia, era só a partir do fato real. Já na década de 80, a ficção voltou, né, vamos falar assim, a inventação, ou seja, a criação da história, a inventação de moda, né, inventação, eu acho isso divertido. Isso voltou na década de 80 e depois teve essa mistura, foi surgindo aí essa mistura de ficção e realidade, de reportagem e ficção dentro de um mesmo tipo de literatura. E tem, junto dessa história toda, de acordo com o livro de vocês, tem também um outro tipo que retorna lá de 1960, que são desculpa, 1970, retorna de 1970, que são as autobiografias com fantasia, né? O cara escreve a história dele, mas dá uma fantasiada, dá uma incrementada, dá uma inventada na história dele. E nesse contexto todo, já que conta a história de uma pessoa e coloca, né, a imaginação para funcionar, cria-se uma história ao redor daquilo tudo, vários temas aparecem, temas que antes não apareciam, como, por exemplo, drogas, perversão, loucura, sexo, violência, pesadelo tecnológico. A gente tem narrativas não tão bonitas, são chamadas de grotescas. A gente tem também o escabroso, ou seja, aquilo que assusta, aquilo que espanta, que causa horror muitas vezes. E essa literatura, né, que mista, que mistura a ficção e a reportagem, por muitas vezes ela é conhecida como uma literatura que aproxima mais o ser humano do seu lado animal. E tem um lado cômico e também muito irônico nisso. Dois escritores, desculpa, que fazem isso muito bem, e artistas também, afinal de contas, escritores são artistas, que fazem isso bem, é Rubem Fonseca e Caio Fernandes de Abreu. Eles são conhecidos como mestre nesse quesito aqui de colocar o homem muito mais perto dessa realidade grotesca dele mesmo, né? Do lado que o cerca como mais animal. E se a gente for ver, né, o homem realmente, né, se a gente for ver casos espantosos que acontecem na nossa sociedade, o homem se aproxima muito do seu lado animal, do seu lado irracional, por muitas vezes, e o que aconteceu foi que esses escritores souberam trazer isso também para a literatura. Dentro desse período também, né, desse nosso período de literatura mais recente, a poema, por exemplo, aqui tem os poemas que dizem pela nossa interpretação. São poemas que fazem com que a gente reflita a partir da forma como ele foi escrito. Às vezes são poemas que, quando a gente olha, ele não tem muito sentido, ou é porque ele tem uma construção diferente, usam palavras que não se combinam, ou às vezes usam até mesmo imagens, e a partir daí a gente começa a perceber, às vezes é difícil entender esse tipo de poema, mas é porque o autor quis fazer uma reflexão muito profunda acerca da natureza humana, ou, né, de outras situações, e que ele usa desses recursos que são, às vezes, ilógicos, para fazer com que nós nos voltemos mais, né, para essa desconstrução do ser humano e sim passar para um processo de reflexão. Quando a gente tem esse tipo de poema, esse tipo de literatura, a gente pode chamar que é
anticultural e anti-intelectual. Isso aconteceu, né, no passado bem recente da nossa literatura. A gente tem esse tipo de literatura porque foi feito para fazer com que o ser humano se desprenda dos seus pré-conceitos. Quando eu digo pré-conceitos, são conceitos né, existentes em nós. Afinal de contas, a nossa sociedade prega esses pré-conceitos, conceitos que não são nossos e que muitas vezes foram passados por outras pessoas ou até mesmo a sociedade empurra na gente. E hoje a gente tem muito disso, a gente ainda tem essas ideias pré-concebidas e que são empurradas para a gente como realidade. E a gente tem esse período em que houve uma literatura que quis romper com isso. Ela era anticultural, anti-intelectual e queria justamente fazer isso, né? Fazer com que essa reflexão fosse mais tomada. Eu acho que a gente falar dessas questões pré-concebidas, hoje a gente tem muitas delas. E é muito difícil lutar contra cada uma todos os dias. Eu acho que aqui está mais presente uma característica minha que está mais presente. Eu sou uma pessoa que tenho 34 anos e muito feliz com a minha idade. E eu desde os 14 eu tenho cabelos brancos. E agora estou abrindo meu coração para vocês. Eu tenho cabelos brancos e eu terei cabelos brancos inevitavelmente o cabelo todo branco, inevitavelmente muito cedo, comparando assim, né? Afinal de contas, uma pessoa com 34 que tem o cabelo quase todo branco, dentro, né, assim, da nossa construção social, é muito jovem essa pessoa para ter cabelo branco. E eu os terei, afinal de contas, eles fazem parte de mim e beleza, vou deixar eles aqui, eles crescerem, vou amá-los e tal. Se um dia eu achar que eu tenho que pintar o meu cabelo, vou pintar e vou ficar feliz com a minha decisão. Mas hoje a nossa sociedade nos impõe. Você é muito jovem para ter cabelo branco. Acho que não. Se ele nasceu em mim, é porque ele, né, faz parte de mim, da minha história. Mas é isso, né? Olha só, uma pequena questão: pintar ou não o cabelo. O que tem de errado pintar o cabelo? Nada. Não tem nada de errado em pintar esse cabelo. Se você gosta, se você acha bonito, se você se sente bem. Mas o problema é a pressão social que é feita em cima da pessoa que decide não pintar. E porque assim, eu acho que cada um de nós temos nossas escolhas, mas às vezes nós fazemos escolhas de acordo com a imposição social. E não tinha que ser assim, tinha que ser de acordo com a minha escolha. Se eu quero fazer, eu faria. Se eu não quiser fazer, eu não vou fazer e pronto. Então, se você quer fazer, tudo bem. Se você quer fazer, tudo bem também se você não quer fazer. Mas muitas vezes nós fazemos as coisas porque essa cultura nos impõe, né? E então é isso. Essa literatura queria romper muito com esse tipo de coisa, né? Não relativo ao cabelo, mas outras pressões sociais que são impostas pra gente. A gente tem também dentro dessa tendência aí da anticultural e anti-intelectual o poema marginal, que são poemas espontâneos, não muito bem acabados esteticamente. Eles são irônicos, usam a linguagem coloquial, ou seja, a linguagem do nosso dia a dia, falam do mundo desse poeta, zombam da cultura ou até mesmo da própria literatura, né? Acho que o intelectual demais não zombaria da própria cultura e não faria graça com isso, não acharia irônica certas situações dentro desse contexto. Mas o que é da gente se a gente não rir dos nossos micos, a gente não aceitar as nossas falhas? Afinal de contas, somos assim, temos falhas, pagamos micos, tem situação em que a gente deveria rir da nossa própria, né, ingenuidade, e isso acontece, é real, é natural do ser humano. Então nós não precisamos ser perfeitos, não seremos perfeitos. E para terminar, a gente tem dentro desse contexto a intertextualidade, com a referência explícita ou implícita de um texto construído a partir de outro. A gente tem a paródia,
paródia, os modernistas fazem, né, em todas as artes, uma tomada crítica de obras do passado, ou seja, eu pego um texto que já existiu, principalmente muito famoso, e dentro dele eu vou fazer um texto mais irônico, mais crítico, com base nele. E tem uma paráfrase, que é a paráfrase. Na paródia, o contexto pode mudar, viu? O contexto do texto pode mudar. Já na paráfrase, as palavras mudam, porém a ideia original, o sentido do texto, continua o mesmo. Eu faço uma alusão ao texto antigo usando novas palavras. Continua o mesmo, o sentido continua o mesmo, mas eu vou usar novas palavras. E recentemente, muito recentemente, na nossa literatura, a gente teve um fenômeno muito forte, principalmente lá em 2017, que foram os livros dos YouTubers. Sim, afinal de contas, o YouTube, né, essa plataforma de vídeos, ganhou uma notoriedade muito grande, alguns desses YouTubers uma notoriedade ainda maior, e muitos desses YouTubers fizeram livros, lançaram seus próprios livros, e esses livros fizeram muito sucesso. A gente tem, nesse universo de livros que fizeram muito sucesso, a gente tem livros da Kéfera. A Kéfera, inclusive, virou atriz e tudo mais. A gente tem o Felipe Neto, também tem livro, tem uma série de outros que tiveram livros. Eu resolvi destacar dois aqui para vocês, né, desses livros de YouTubers. Eles fizeram muito sucesso. Agora deram uma acalmada nesse cenário literário, mas ainda há YouTubers que estão se firmando como escritores. A gente tem um livro que fez muito sucesso lá em 2017, eu resolvi falar do É do Babado, da Evelyn Hagley. Ela é uma youtuber carioca, ela conta um pouco da vida dela, viagem, maquiagem, e essas questões todas. E a Evelyn Hagley, a Eve, né, como o pessoal a conhece, os seguidores a conhecem, ela é conhecida por ser muito espontânea, divertida, engraçada, então esse livro dela fez muito sucesso em 2017. Estava na lista, né, dos melhores livros de youtuber ou dos livros de youtuber que você deveria ler. Um mais recente um pouco mais recente que o da Evelyn, é o da Fabiana Santina, também youtuber, né? Nós estamos falando desse sucesso dos livros de youtubers. E você acredita mesmo. Esqueci. Você acredita mesmo em amor à primeira vista? Esse é o livro da Fabi. Inclusive, eu sigo nas redes sociais tanto a Evelyn e a Fabi também, sigo as duas, e a Fabi também conta muito do dia a dia, maquiagem, comportamento, viagem e tudo mais, e o livro dela é considerado um best-seller, ou seja, vendeu pra caramba. E por que esses livros de youtuber fazem tanto sucesso? Esses, né, influenciadores, eu não gosto muito da palavra influenciador, prefiro criador de conteúdo, eles ganharam muita importância social recentemente, né, na nossa história. Eles anunciam e vendem um produto, eles contam a vida dele, eles expõem a vida dele na internet e com isso eles atraem um público muito grande. Aqueles que têm muito o que dizer, eles lançam seus livros e continuam, né, a ganhar cada vez mais notoriedade, afinal de contas, alguém que está em destaque, a gente quer saber da vida dele, de certa forma, e o livro que ele escreveu ou ele, né, pagou alguém para escrever, né, desperta esse interesse. O livro da Fabi, ela não pagou, inclusive tem youtubers que entraram no limbo porque pagaram alguém para escrever os seus livros e falaram que foram eles que escreveram, e um deles, inclusive, depois pediu desculpa e disse que não leu o próprio livro. Ele pagou um cara para escrever o livro, não leu o que estava lá e depois, o que aconteceu? Ele teve que contar que não leu o próprio livro, passou vergonha e a galera deu um follow nele. Tava falando da Fabi, ela escreveu o próprio livro e ela tá escrevendo um segundo livro. Né, então, isso tem uns que vão se firmando mesmo como escritores ao longo desse tempo. Tem outros também, mas os que eu lembrei mais recentemente são esses aí. A gente vai encerrar a aula de hoje.
A aula de hoje sobre tendências atuais da literatura. Bora para nossa atividade? Prontos para a atividade de hoje? A atividade de hoje eu gostaria de propor algo um pouquinho diferente para vocês. Na última aula eu pedi a vocês que fizessem um livro para mim. E eu gostaria agora que vocês fizessem um texto para mim enviar até segunda-feira. Deixa eu ver aqui que dia que é segunda-feira, gente. Segunda-feira, eu vou colocar quarta-feira, né? Para ter uma semana. Dia 17, vocês vão me enviar dia 17/6 de 2020. O que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte, afinal de contas a gente está falando da literatura atual. E eu quero que vocês digam para mim, num texto de no mínimo 15 linhas, tá? O que você gostaria que a literatura abordasse atualmente? O que você acha que seria interessante a literatura falar? Sobre quais assuntos e por quê? Né? Tipo, não, gostaria que a literatura fosse mais voltada para a realidade do interior brasileiro. Eu gostaria que a literatura fosse mais voltada para o bolo de banana que a minha avó faz. Não, tô brincando. Mas é isso, né? O que vocês gostariam, como vocês gostariam que a literatura fosse? Você pode fazer críticas, tipo, eu gostaria que ela tivesse, né, fossem textos maiores ou menores, eu gostaria que a literatura tivesse uma linguagem mais do dia a dia, que a literatura focasse mais nesse tipo de livro e tal. Eu quero que vocês mandem suas opiniões, façam texto, me enviem vale nota. Então, o que vocês gostariam que a literatura abordasse e por quê? Ok? Obrigada, um ótimo final de semana para todo mundo. Amanhã, quem estiver assistindo esse vídeo do dia que ele foi lançado, um bom feriado. Para você que vai acompanhar depois, obrigada pela sua companhia. Um forte beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.